Anete, bem-vinda! Obrigada por me receberem. Ficou assim muito profissional, não é? Não, A apresentação. Não, é porque eu comecei a rir por causa do vai-nos contar tudo. Não sei se temos tempo para tudo, mas vamos... Bem, aquelas partes que consideras assim fundamentais que as pessoas não se podem esquecer. É isso, como, por exemplo, fizeste a tua formação no Brasil, pela Academia Angel Viana. Angel Viana, estás a ver? Exato. É porque o Brasil também... Yeah. E também por causa daquela novela que tinha Angel e não sei o que. Exato. É porque Angel é inglês e tal, mas ela é mesmo Angel de Ângela. Então... ok. Angel Viana. Entretanto, foste vencedora da 3ª edição do Bounce Angola. Sim, uma das. Nós, felizmente, fomos um grupo muito, não sei, beneficiado, eu acho. Então... Exato. E na 3ª edição, o concurso em si já tinha ganhado mais, já estava mais calejado. Já mais popularidade, Exatamente. Já tinham também mais, não sei, já era mais competitivo, já era muito. A nossa... Os 20 bailarinos que entraram na 3ª edição, todos muito fortes. Eu, sinceramente, não sei como é que eles conseguiram fazer uma escolha, porque eu admiro muito a todos até hoje. Exato. Yeah. Mas tu foste do Brasil de propósito para Angola para concorrer ou terminaste os estudos e entretanto... Na verdade foi o contrário. O bounce aconteceu primeiro e foi por causa do bounce que nós fomos fazer a formação no Brasil. Ok. Então, e é isso que eu falei, já tinham mais patrocinadores, tinham um peso maior, então eles estavam realmente a investir na formação das pessoas que fizessem parte do concurso. Então, o Bounce, na verdade, levou, a Semba Comunicação, levou esse grupo de pessoas, e na verdade nós éramos 8 pessoas, para o Brasil para fazer a formação superior. Com tudo pago e... Sim, eu ainda vi uns vídeos vossos na altura, assim, essa gente está a viver tão bem no Brasil. Mas não era tão bem assim, vocês tinham uma vida mesmo de... vida de estudante é complicada, né? E nós tínhamos, na verdade, um horário muito complexo. Exato. Porque nós acordávamos muito cedo, íamos de manhã logo para a faculdade, à tarde nós tínhamos, na verdade, outra academia, a Débora Coker, que é uma das maiores e mais... prestigiadas academias do Brasil, e ela tem a companhia Débora Coker, que também é conhecida internacionalmente. Então nós tínhamos esses dois lugares para fazer, um de manhã, outro à tarde, que nós só saíamos no fim do dia. E eu ainda inventei de fazer locução e apresentação. Então, à noite, eu também estava a estudar. Então não tinha quase tempo nenhum. Nós só conseguíamos mesmo descansar ao fim de semana. Mas... né? Ao fim de semana também, se calhar, organizavam-se lá para fazer umas batalhazinhas daquilo que tinham aprendido. Também, e aulas e aquela coisa toda, porque o pessoal também ficava muito interessado em conhecer-nos mais e as nossas danças e depois a própria faculdade. O intercâmbio também. Exato, e a própria faculdade foi-nos dando a oportunidade de sermos professores de lá. Então nós começamos pelo curso livre, muitos de nós depois começaram a dar aulas no técnico da faculdade, depois, enfim, e fomos mesmo nos integrando e foi muito bonito de se ver como é que as coisas estavam-se a concretizar. Exatamente, muito bem. E em termos de experiências, o que é que te trouxe a esta vitória no Bounce? Como é que tu classificas? Eu acho que é a questão da paixão mesmo e dedicação que tu tens em relação à dança e do quanto tu levas a sério. Sim. É isso, porque como te disse, o grupo era muito forte e era realmente muito difícil fazer uma escolha. E eu acredito que, na verdade, e diferente das outras edições, nós fomos 8 vencedores. Nas outras foram apenas 4. Okay. Eles escolheram os primeiros 4 vencedores que saíram do concurso e tal, e depois os outros 4 que eles achavam que mereciam dar mais oportunidades, porque realmente o grupo era muito forte, exato. Já foram escolhidos não só naquela questão de votação do público e tal, mais o que o júri dizia, mas foi uma seleção que aconteceu por tudo o resto. Eles fizeram, na verdade, uma avaliação de todo o concurso. Ok.
conversaram com pessoas. Nós tínhamos, por exemplo, nós tínhamos que ficar numa casa, confinados, era tipo um Big Brother. Big Brother. Exatamente. A Semba gosta de fazer isso. Só que nós não tínhamos as câmaras tipo 24 horas por dia, só algumas horas. Estar ali a interagir e a conviver com pessoas, não é? Completamente diferentes. Então eles também levaram isso muito em conta, o teu comportamento, o quanto tu estavas realmente empenhado naquilo, se tu cumprias com as regras ou não. Sei lá, a própria interação, porque nós ficamos durante 2 meses seguidos só a fazer aulas, antes de começar a gravação do concurso. Exato. Então, a própria interação com os professores, o quanto tu evoluías nas aulas, aquilo tudo. Então, para mim também foi muito significativo ter saído nesse segundo grupo de vencedores. Exato. Porque já juntava realmente muito mais categorias de seleção, eu acho. De se tu merecias ou não levar. E pelo que eu ouvi, eu fiquei realmente muito emocionada. Isso passou na televisão, foi horrível. Mas do que eu ouvi, eu comecei realmente a chorar, porque do que eu ouvi, a maior parte das pessoas só tinham coisas boas a falar sobre mim, sobre o trabalho que eu fazia. Exato. Então, mas é reflexo do que tu fizeste. Não foi inventado só para te passarem a Exatamente. mãozinha. Não foi exatamente. É Exato. isso. Então, entretanto, este concurso que moveu tanto e move, acabou por ser descontinuado, não é? Infelizmente, né? Também veio a crise depois, acho que... Pois. Entre vários outros projetos que a Semba tinha. Sim. Mas pronto, mudando de assunto, tu passaste por este processo de formação, foste uma das vencedoras desta 3ª edição, mas nunca deixaste de fazer dança. Muitos outros envergaram para música, vários outros, enfim, criaram os seus próprios grupos, mas tu levaste isso muito a sério, tanto que hoje trabalhas lá, és promotora cultural e também criaste a Associação Angolana de Dança. Isto na casa de rede? Casa Rede. Casa Rede. As pessoas normalmente falam Casa Rede, Casa da Rede. Casa da Rede, exato. Na verdade, deixa-me explicar isso com muita calma. Sim, eu estou mesmo aqui, porque eu sei que Casa Rede é uma coisa e a Associação Dança... A Casa Rede é um espaço de produção cultural, economia criativa e comunicação que foi feita em Luanda por 5 artistas independentes. Ok. Então, nós os 5 decidimos nos juntar, porque também já fazíamos, produção dos nossos próprios espetáculos e tal. Nós, enfim, várias outras coisas. E percebemos também que, assim como nós tínhamos grandes questões, problemas para fazer as nossas próprias produções, e em termos de oportunidade, em termos de financiamento, em termos de tudo o resto, e até mesmo em termos de espaço, porque na verdade nós temos poucos espaços de apresentação ou poucos centros culturais em Luanda, e os que têm, normalmente têm uma burocracia muito grande para que tu possas realmente apresentar o teu trabalho. Exato. Então, quando nós percebemos isso, e nós todos artistas e de áreas muito diferentes, estou a falar, eu que sou da dança, a Ana Paula que é escritora, a Luana Bartolomeu que é do Spoken Word e também produtora cultural, e a Eli que também é escritora e faz Spoken Word, o Bona na altura que também é músico. Então todos nós fomos nos juntando e percebemos, isso não é uma questão só nossa. Pois. É uma questão de várias pessoas. Porque não? Tocas disso, eu tenho colegas lá que trabalham no teatro e é sempre um desafio. É sempre um desafio, exatamente. Exato. Então nós dissemos, porquê que nós não criamos um espaço de produção independente em que nós, sem as burocracias todas, até porque nós somos artistas e nós entendemos as questões dos artistas, porque não criar um espaço que receba essas pessoas e que de alguma forma consiga-lhes dizer, ok, vocês aqui têm espaço para apresentar as vossas coisas e para entrar realmente para o cenário cultural em Angola. Então, quando nós percebemos o quão grande aquilo podia ser, nós ficamos realmente maravilhados, porque eu estou a falar, por exemplo, no ano passado, e isso de abril a dezembro, são 8, 9 meses no máximo, nós conseguimos produzir mais de 80 eventos. Uau.
isso são mais de 8 eventos por mês. Exato. E normalmente os espaços culturais em Luanda não fazem esse tipo de produção. Não fazem nem esse tipo, nem nenhum outro tipo. Exatamente. Eu estou a falar de uma casa que é isso mesmo, independente e autossustentável. Nós produzíamos para poder produzir mais. Exato. Então, para nós foi realmente um grande ganho quando nós vimos que a juventude angolana, a juventude artística e não só, começou-se a juntar para começar a ir para a Casa Rede ver programa cultural. E nós estamos a falar sobre múltiplas disciplinas. Nós estamos a falar sobre produção de shows de música, de dança, de spoken, de comédia, de teatro, performance, exato, seminários, exposições, por exemplo, de artes visuais e tudo o resto, vários debates e talk shows. Nós já levamos para lá várias pessoas e várias pessoas foram ter connosco para estar na Casa Rede, porque nós conseguimos aproximar o público aos artistas. E eu acho que isso é muito importante, porque a arte é para o povo. Exato. E não vale a pena nós estarmos realmente totalmente fechados numa caixa. Às vezes eu tenho um palco e eu não dou o palco para as pessoas apresentarem. Nem dou para as pessoas, nem para ninguém, nem porque para é um ninguém. excesso de regras. E que será que essas regras são assim tão importantes, não é? Exatamente, porque na verdade do que adianta tu teres um espaço tão bom se está fechado e se as pessoas não têm acesso ao que acontece realmente. Exato. Então, para nós foi realmente um movimento muito grande, que infelizmente por causa da pandemia nós estamos fechados neste momento, mas estamos e temos reuniões semanais de reorganização para que em breve nós possamos voltar para as nossas atividades. Exatamente. Pronto. E agora a diferença então entre a Casa Rede e a Associação A Dança? Então, a Associação de Dança foi um movimento que começou com bailarinos, e bailarinos estou a falar da antiga e nova geração, que nós começamos a perceber que, pronto, essa questão do associativismo, né? Nós não podemos sempre esperar que as coisas cheguem. Claro que nós temos de cobrar. Nós temos de cobrar porque, pronto, o governo também precisa fazer a sua parte, implementar melhores políticas culturais. Eu acho que é triste, por exemplo, e na sexta-feira, acredito, saiu no jornal um resumo do que foi ou não o Orçamento Geral do Estado para as artes. E eu acho, por exemplo, que é muito triste eu ver que de um orçamento inteiro, nós tínhamos apenas 0,060 e poucos por cento desse né, apoio. E que é um apoio que, também falo sem medo de errar, que raramente é entregue. Exato, e que raramente chega, porque se formos ver mesmo e olharmos também para o próprio programa de fomento das indústrias culturais, e eu estou a falar de um programa que vai de 2018 a 2022, quando nós vamos olhar para as metas não chegam nem a cobrir não chegam para a maior parte das artes que acontecem em Angola, de uma forma geral. E nós estamos a falar de um país que é muito potente culturalmente. É rico, é riquíssimo. Exatamente. Exato. Nós próprios... E há muitas pessoas com vontade de fazer. Nós temos profissionais na área da produção, na área dos espetáculos. Enfim, o que quer que se queira fazer em Angola, nós estamos preparados. Exato. Há mais do que provas. Enquanto Angola não esteve em crise financeira e agora também, acredito que um bocadinho política, nós vimos jovens a desenvolverem e a organizarem os seus eventos e projetos. Particularmente falo de casas de teatro, por exemplo, que começaram sem apoio nenhum. Exato. E, às vezes é preciso estar a insistir tanto. E é uma pena, porque está mais do que comprovado que a cultura, os eventos culturais em Angola contribuem muito para o crescimento económico daquele país. O crescimento económico, social, é de um benefício tal a arte, e eu acho, por isso é que eu estava a falar sobre a questão da tristeza, porque esses grupos, tanto de teatro, de música e tal, não têm realmente esse apoio. Exato. E quando eu falo sobre o programa, e eu falo isso, porque quando tu vais olhar para as metas de 4 anos, de coisas para serem cumpridas nesses 4 anos, que nós estamos a financiar ou a fomentar as indústrias culturais, nós estamos a falar sobre
no máximo a produção de 13 curtas, nem são longas metragens. Pois. Então isso não alcança a dança, isso não alcança o teatro, isso não alcança... E é realmente muito triste nós vermos isso acontecer, é realmente muito triste nós vermos, por exemplo, a lista do que são ou não as organizações tuteladas pelo nosso governo. Então nós temos realmente sempre de cobrar, porque é preciso ser cobrado. Exato. Mas a associação também vem muito de uma coisa que eu falo, que é o próprio associativismo e aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Então esse movimento que começou como... um grupo de pessoas interessadas em levar a dança para outro patamar e mostrar realmente o que é que nós podemos fazer com aquilo, enquanto movimento, antes de ser associação, enquanto movimento, nós já conseguimos colocar, por exemplo, mais de 100 bailarinos do país no mesmo palco a apresentar 12 espetáculos na Trienal de Luanda, por exemplo. Nós conseguimos fazer uma conferência nacional onde nós tínhamos debates sobre formações, claro, primeiro, e debates também sobre várias coisas, desde as danças carnavalescas, as tradicionais, as recreativas, as contemporâneas, as modernas. Enfim, durante uma semana inteira, isso no Museu de História Natural. Exato. Nós já conseguimos fazer várias coisas que nos levaram a... juntar e criar realmente todos os estatutos e organizar-nos, e esses estatutos estão reconhecidos, nós estamos reconhecidos como a Associação Angolana de Dança, a dança, e que vamos, na verdade, tomar posse no próximo mês em Luanda. Então, bem, eu não preciso falar muito mais, mas pronto, eu estou realmente muito feliz por esse movimento estar a acontecer. Exato. E porque junta muitas pessoas, mas a única coisa que eu gostaria de dizer aqui, talvez deixar uma pequena mensagem, claro. Eu acho que o que nos falta também, fora essas coisas que eu já falei... Sim, que são muitas. Eu acho que o que nos falta também é um pouco de sentido de comunidade. Exato. E eu, quando falo de sentido de comunidade, eu não estou a falar só... o ator para os atores, a dança para o dançarino para as danças, enfim, claro. Eu estou a falar sobre comunidade artística de uma forma geral, Exato. Porque querendo ou não, a música, e apesar de todas as dificuldades que ainda têm para a produção, para a reprodução de músicas e tudo isso, ainda é o que melhor se sai no nosso país. Exato. Então, para mim, por exemplo, ter músicos, e eu vejo que muitos músicos são acompanhados de grandes bailarinos atrás e que fazem os seus shows e tal, ou ter, por exemplo, hoje promotores e agentes culturais que conseguem produzir algum tipo de evento de entrega de prémios e tal, e não ter nessas categorias bailarinos ou coreógrafos ou tudo mais. Aconteceu, por exemplo, recentemente, deixa-me só deixar aqui esse exemplo, aconteceu recentemente o Globos Zap. Sim. E a Zap tem uma companhia de dança, a Zap tem programas de dança, a Zap tem bailarinos, tem bailarinos em todos os inclusive nos próprios Globos aconteceu, houve bailarinos a dançar, mas tu não consegues ver, por exemplo, uma categoria no Globos sobre o bailarino revelação ou sobre o melhor coreógrafo, tipo daquela estação, e eles trabalham lá e estão lá. Então, nós conseguimos ver pessoas que são nomeadas, que não estão naqueles lugares, não são daquela estação, mas nós não temos, tipo, categorias para bailarinos. Nós vemos os músicos, por exemplo, em fase de promoção das suas músicas, novos singles e aquela coisa toda, e fazem challenges nas redes sociais. E só funcionam com as danças. Os challenges só funcionam exatamente com as danças. Então as pessoas dançam, essas danças chegam a outros lugares e tal, tu repostas aquilo, mas tu não consegues dar os créditos àquela pessoa Exato. Que fez aquela dança chegar em outro lugar. Então, mas se for, por exemplo, uma pessoa de outro país, eles conseguem pôr até a bandeira e agradecer. Então, nós próprios temos de ser e ter esse sentido bem de comunidade. sensível. Mas eu acho, tipo, nós temos de ter esse senso de comunidade um pouco mais forte.
Então, nós não podemos também esquecer do grande contributo que a dança teve para a própria dimensão que a música tem hoje. O que é a Kizomba hoje no mundo aconteceu por causa da revolução que a dança teve. Exatamente. Então, de nós tirarmos, e várias pessoas que saíram de Angola, e eu estou a falar de Pechu, que era do balé Quilano Quilo e tal, e tantos outros... Desculpa. E tantos outros que foram os precursores e pronto, e vieram para a Europa e tal, e que trouxeram a Kizomba e que começaram a dançar a Kizomba e começaram a ensinar os europeus e todos os outros a dançar essa Kizomba e, claro, tinham de tocar as suas músicas. Hoje nós vemos o movimento que tem a nível Kizomba no internacional. mundo. É verdade. Então, não foi só a música que foi para lá sozinha. Tipo, claro que a música alcança outros lugares, a arte alcança outros lugares. Mas o que é o movimento da dança de Kizomba hoje e do que é o movimento de música que chega para todos esses países tem a ver com o que a dança fez. Então, e que pronto, hoje muita gente não precisa tanto mais de bailarinos angolanos para ensinar, porque eles próprios são professores, eles próprios são tal, mas eles produzem, fazem festivais de dança, fazem bailes, fazem isso. Exatamente. Movimentos que nós não temos em Angola, por exemplo, mas há muita gente que ainda sai destes lugares para ir e conhecer o que é a Kizomba em Angola. Há um movimento muito bonito que se chama Kizomba na Rua, que acontecia pré-Covid, todos os domingos, na Marginal de Luanda, ao ar livre, as pessoas se juntavam para dançar Kizomba, a música Kizomba e aquela coisa toda. E eu tenho contato com várias pessoas internacionais e tal, que saíram dos seus países para ir conhecer o movimento Kizomba na Rua. Mas tu não tens um evento, um grande evento que promove essa Kizomba no nosso país. Então valoriza, não é? Exatamente. Exato. Então, pronto, só para perceber também que nós estamos em todos os lugares, mas nós não somos vistos nesses lugares. Então, eu acho que é importante também estar sempre a falar sobre essas coisas e podermos falar sobre essas coisas, porque eu já percebi que nem sempre nós temos o espaço para falar. Exato. Eu, inclusive, recentemente terminei a primeira temporada de um podcast que é também uma websérie, eu chamo websérie por causa das temporadas e isso, que se chama Cenicamente e que eu criei exatamente para podermos falar sobre questões como essas, porque como estávamos a falar mais cedo, eu já reclamei que só se fala sobre dança no Dia Internacional da Dança. E a dança não acontece apenas uma vez por ano. Então, nós temos de começar também a puxar pela comunicação social e tudo o resto para começar a colocar as danças nesses lugares que realmente merecem estar. Exatamente. Pronto. Muito bem, nosso tempo também esgotou. Mas, juro, Tanete, foi um prazer ter-te aqui. É preciso falar-se muito mais sobre isso. E vou-te lançar um desafio de voltar. Eita! Voltares para o programa. Tá bem, okay, claro. Para falarmos um bocadinho mais sobre isso e conscientizar as pessoas lá em casa a importância que a dança tem, não só... enfim, por ser uma forma de expressão, mas também que tem tirado muita gente da delinquência, que tem trabalhado e gerado oportunidade a muitos jovens. Tem educado muitas pessoas. Muita gente, exato. Então eu lanço-te esse desafio para voltares e falar do papel da dança na vida das pessoas. Hoje falamos da falta de oportunidades que se tem, a falta de reconhecimento, mas da próxima vez lanço-te esse desafio para falarmos do papel da dança, está bem? Eu venho com muito prazer. Muito obrigada por me receber, na verdade. E senti-me muito à vontade ainda aqui bem. Também. Que bom. Também fico feliz, fico muito feliz. Boa. Tens uma cabeça assim bem top.